AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. As nossas palestras neste mês de setembro estão sendo voltadas ao Setembro Amarelo. O movimento Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas de prevenção. Ocorre no mês de setembro, desde 2014, por meio da identificação de locais públicos e particulares com a cor amarela e ampla divulgação de informações. Em um cenário social marcado por rotinas aceleradas, padrões estéticos e exigências distorcidas de sucesso, felicidade e bem-estar, a visão do ser humano dotado de questões emocionais e espirituais acaba sendo, por vezes, esquecida. O que tem resultado em uma crescente conduta de desvalorização da vida e no crescimento alarmante no número de suicídios em todo o mundo. Neste sentido, a Aliança Municipal Espírita, a AME de Divinópolis, aderiu à campanha Setembro Amarelo e elaborou o projeto AME pela Vida, o qual propõe que todas as casas espíritas trabalhem em suas palestras públicas durante todo o mês de setembro, abordando os mesmos temas em prol da prevenção do suicídio e da valorização da vida de forma geral, todos unidos pela mesma causa, a vida, promovendo uma reflexão espírita pela valorização e preservação da vida, oferecendo os ensinamentos do Cristo como caminho para a felicidade, para a compreensão de que vale a pena viver. Que a vida é feita de momentos, uns melhores que outros, mas importantes para o nosso aprendizado e evolução espiritual. E hoje, para falar sobre o tema Em Tempos de Pandemia, convido o nosso amigo e palestrante, Herbert Gontijo. Herbert Gontijo é estudante da doutrina espírita, trabalhador e colaborador aqui do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Portanto, Herbert, seja bem-vindo e uma excelente palestra a todos. Boa noite a todos. Vamos, na noite de hoje, fazer mais um estudo com o tema Em Tempos de Pandemia. E, antes de entrar dentro do estudo em si, e trazer as questões à luz do Espiritismo sobre os tempos em que passamos, é necessário que a gente tenha por base vários conceitos, para que o estudo seja algo prazeroso, seja algo em comum com todos. O primeiro conceito de todos que eu quero trazer para vocês é a questão da verdade. Nós chamamos isso de uma palestra, algo em que alguém traz um sentido, uma verdade, uma explanação. Mas eu tenho isso como um estudo, como uma reflexão, porque a verdade, ela é algo que a gente vai descobrindo gradativamente. A verdade não é algo que a gente identifica da noite para o dia. Estamos aí há vários anos em nossos processos reencarnatórios, tentando descobrir qual é o sentido da nossa existência, qual é o sentido da nossa vida, qual é o propósito de tudo que temos para evoluir, ainda o que passamos e o que ainda vamos passar. E essa verdade, ela é revelada aos poucos a cada um de nós. A verdade suprema, a essência suprema, ela já existe no universo. Já existia antes do planeta existir, Nós que vamos gradativamente tendo um estado de consciência mais amplo e essa verdade vai se chegando em nosso estado de consciência e nele tomando lugar, tomando forma, tomando sentido. Então, para cada um de nós que está aqui hoje, escutando esse estudo, vários pontos da verdade universal vão surgindo dentro da sua consciência.
nenhum entendimento na noite de hoje vai ser idêntico ao entendimento do outro. Cada um vai entender, cada um vai absorver, cada um vai dar sentido e significado de acordo com a consciência, de acordo com o nível de entendimento. Mas o interessante é esse nível de entendimento sempre, a cada dia, sendo expandido para que a verdade se materialize, dentro do seu ser. Então, resumindo, o que eu venho trazer aqui hoje para vocês não é uma verdade absoluta, é o nível de entendimento que eu tenho sobre as questões atuais que nós vivemos. E nisso nós vamos refletindo, porque o que é verdade para mim, talvez não seja verdade para você hoje, mas talvez seja verdade para você daqui uns dias, daqui uns anos. E da mesma forma, o que eu trago para você hoje é aquilo que você já percebeu como verdade há muitos anos atrás, ou talvez até em outras encarnações. Então, estamos aqui para exercitar a consciência, o raciocínio, em busca de uma verdade única, né? A verdade, ela vem de Deus, ela é parte de Deus, ou seja, ela, de certa forma, é o próprio Deus, é essa verdade absoluta. Nós que vamos nos identificando ao decorrer da nossa caminhada com os equívocos, com os acertos, e nisso vamos modelando e vamos entendendo essa maravilha que é a verdade universal. Então, todos bem-vindos a esse raciocínio, a esse debate, porque apesar de eu estar falando aqui em um programa gravado, e você vai escutar isso no meu tempo em um futuro, em várias partes da cidade ou do país, né? Nós estamos dialogando em uma questão que vai além do tempo e do espaço. Porque o que eu falo e você escuta, o seu pensamento responde, critica, aceita ou ignora, e isso chama-se evolução. Então, não existe, olha, a palestra foi maravilhosa, ou o estudo foi muito ruim. De toda forma, o que é trago, discutido e analisado serve para aperfeiçoar aquilo que sabemos, né? E trazer uma visão diferente sobre o que precisamos na noite de hoje. Com certeza, do seu lado, o seu mentor espiritual nesse momento te intui, porque ele sabe que alguma coisa vai ser útil para você, na sua particularidade, na noite de hoje. E vai te mostrar, talvez de 1 hora de estudos, né? Uma frase é aquilo que você precisa. Talvez uma frase negativa é aquilo que você precisa para dar sentido nas questões positivas que você tem dentro de você. Tá bom? Então vamos lá. A pandemia, né? Estamos aí num momento planetário. Não é uma questão do nosso bairro, da nossa rua, da nossa cidade, do nosso país. Vai além disso, é planetário. E eu ouso a falar que a questão da pandemia, ela é extraplanetária, porque existe um sentido espiritual, existe uma liberação desse movimento pandêmico para que alguma coisa mude na consciência do ser que habita o nosso planeta. Não somente o ser encarnado, mas o ser desencarnado também. Então essa onda, essa essência, esse magnetismo purificador que avalaça o nosso planeta, ele é permitido por Deus, necessário para a transformação planetária, porque o sentido físico da pandemia, ele é um vírus que mata. Se você não tiver os cuidados necessários, né,
você certamente vai sofrer os efeitos do vírus dessa pandemia. Então, é necessário, sim, os cuidados físicos, né? É necessário o álcool gel, está aqui, ó. É necessário a máscara, tirei ela agora só para fazer o estudo, mas assim que eu levantar eu coloco e volto para minha casa, né? É necessário evitar aglomerações, ficar mais em casa o máximo possível. Isso é um sentido físico. É necessário esperar passar esse período. É necessário questionar se volta às aulas, se não volta às aulas, se vai ao supermercado ou se pede para entregar a casa. Isso tudo, a família, as pessoas que residem têm que se proteger, né? Mas existe algo que vai além dessas questões. Algo que a nossa mente física não consegue imaginar. Mas sabemos que a pandemia trouxe uma mudança vibracional em nosso planeta. Vai trazer algo muito além disso após o seu término, né? Questões relacionadas à mediunidade de cada um, à percepção de cada um, os padrões vibracionais, as perspectivas, né, de contatos espirituais, de avanços em nossa caminhada evolutiva. Isso será certamente mais nítido, mais amplo, mais palpável. Então é muito importante nesse momento de isolamento estudar muito, né, para ter uma base forte e firme sobre as questões espirituais, mas acima de tudo, harmonizar, meditar, olhar para dentro do seu interno e perceber que lá dentro existe um universo também que passa por transformações. Existe uma questão que deve se tornar imune. Existe a imunidade física, mas nós também precisamos agora combater essa questão interna dentro de nós com algumas questões de imunidade. Nós veremos isso no nosso estudo hoje, daqui a pouco, né? Então, a pandemia, ela traz uma nova dimensão. Chico Xavier já tinha falado algo nesse sentido, alguns textos, algumas transformações, né, planetárias. Divaldo Franco também, em seu livro Transição Planetária, fala muito sobre esses momentos que nós passamos. Enfim, já é algo que a espiritualidade maior vem trazendo flashes para nós, né? Olha, todos os espíritos sabem do sentido da pandemia? Pelo que eu percebo, não, né? O mundo espiritual, ele é organizado em camadas evolutivas, né? E o mundo espiritual, as camadas evolutivas mais próximas de nós, que são as que trazem as mensagens espirituais de outras camadas mais superiores, eles também não têm acesso a todas as informações nos mínimos detalhes. Então, se você um dia tiver contato em uma sessão mediúnica com um espírito, né, de luz, não pergunte para ele assim: eu vou desencarnar pela pandemia ou eu não vou desencarnar pela pandemia, né? Porque ele não vai saber te responder. Porque essas questões, a essência da pandemia, a essência da transformação, ela é algo ainda em esferas bem mais iluminadas, mais avançadas do que a nossa esfera de um mundo encarnado e um mundo de espíritos benfeitores que nos auxiliam e trazem para nós as nossas mensagens, né? Então, é necessário a gente entender alguns aspectos disso. Por exemplo, qual é o papel do espírita nesses tempos de pandemia?
Primeiro, vamos entender assim, o que é ser espírita. Ser espírita é um privilégio, seria um privilégio, né? Vamos pensar nesse sentido. E qual é a diferença de uma pessoa que é espírita e uma pessoa que não é espírita? Olha, se você está clicando agora aí e entrando para assistir esse estudo, e você se identifica com leis de causa e efeito, se você aceita dentro de você que o que acontece com você hoje, quem você é hoje, é reflexo de vidas passadas, de tudo que você viveu, os patrimônios espirituais que você adquiriu são as suas virtudes de hoje, mas as dores que você tem foram causadas por você mesmo lá no passado, e que você está aqui tendo a oportunidade de refazer, reorganizar esses equívocos em um sentido que te traga evolução, bem ao próximo, amor, caridade. Né? Se você chegou aqui agora e acredita na reencarnação, que as vidas dão sequência se aperfeiçoando consecutivamente até chegar um momento em que os estágios mudam a dimensão, né? Se você acredita no Evangelho de Jesus de Nazaré e acredita que os Espíritos nos auxiliam 24 horas por dia e se empenham em trazer prosperidade, felicidade, um caminho seguro para a nossa caminhada, você pode falar assim, bom, então eu sou espírita. Mas existe algo fundamental no espírita, que é buscar a verdade. Aquela verdade que eu falei logo no início do estudo, né? E buscar a verdade em fontes seguras. Espírita é um pouco diferente, ou bem diferente de espiritualista, né? Às vezes você já se sente um pouco liberto de não depender de um dogma pragmático e vai buscar a sua libertação em várias coisas. E aí vai estudando um monte de coisas, e vai fazendo uma salada de conhecimentos que, no fundo, não te leva a lugar nenhum, né? Pelo contrário, pode te trazer frustrações e perturbações. Mas se você resolve libertar o seu espírito dos dogmas pragmáticos, né, dos conceitos bitolados que escravizam o ser humano, e você tem isso em bases seguras, se você começa a sua caminhada, a sua busca em bases seguras, aí você é um espírita. E qual é a base primordial da busca espiritual? O Evangelho de Jesus de Nazaré. Aquele mesmo que está na Bíblia evangélica ou cristã, né? A leitura do Evangelho é o primeiro passo. Entender o Evangelho, entender a essência de Jesus, porque Jesus veio com uma essência, com uma verdade estampada, nítida, universal, que ninguém veio com tanta plenitude quanto ele. Muitos vieram trazendo verdades universais, mas Jesus trouxe fácil, trouxe simples, trouxe humilde, né? Então, ler o Evangelho é o primeiro passo. Depois que você leu o Evangelho, né? Aí sim você está preparado a estudar o Espiritismo. Os livros de Allan Kardec são a segunda parte da base. O livro dos Espíritos, né? O livro dos Médiuns, a Gênese, são 5 livros, né? E você vai entender que a mensagem de Jesus, ela veio na mesma essência com atualidades da nossa percepção.
Jesus não falou claramente as questões do espiritismo naquela época, mas falou a mesma coisa. Hoje, a nossa capacidade de percepção já evoluiu 2000 anos. Já estamos prontos a entender as questões espirituais e as suas consequências e influências em nossa vida, né? Aí, você, das obras de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo é o outro livro em que pega a essência de Jesus e clareia ela numa luz espiritual, né? Os mesmos estudiosos, né? Os mesmos estudiosos do Evangelho de Jesus, da Bíblia encarnado, São Francisco de Assis, padres, né? Santo Agostinho, estudiosos da Bíblia, pessoas que viveram o Evangelho do Cristo, trouxeram a visão desse Evangelho em uma essência mais clara, para que entendamos o que realmente Jesus quis dizer, o que estava nas palavras de Jesus naquela época, né? E depois que estudou o Evangelho, estudou as obras básicas de Allan Kardec, aí tem vários autores que, de acordo com a sua afinidade de busca, você deve continuar, né? Divaldo Franco, Chico Xavier, a série Nosso Lar, né? De André Luiz, e uma infinidade de médiuns renomados, conceituados, consagrados, né? Que são bases seguras para você estudar. Mas aí, então, se você busca uma verdade em bases seguras, você é espírita, tá? E se você é espírita, você tem o dever, a missão e o direito de buscar, de entender, de questionar, né? De refletir e de criar dentro de você uma verdade ainda infantil, mas uma verdade segura. Essa verdade vai crescer e vai ficar adulta. Essa verdade vai se libertar e vai ser o caminho da sua transformação. Tá bom? Então, nós precisamos entender primeiro essas questões de ser espírita, né? Então, ser espírita não é uma pessoa que tem uma carteirinha com um retrato e frequenta um centro espírita 7 vezes por semana, né? Frequentar um centro espírita em momentos que não é de pandemia, isso faz parte do aprendizado, auxilia o aprendizado, mas não é algo físico, né, que faz você ser espírita ou não. É uma essência, é uma conduta, é uma ética, né? E não é o tempo em que você frequenta uma casa espírita que faz você ser um espírita melhor ou pior. O espírita, ele nunca busca ser melhor do que o outro, né? Não tem níveis de hierarquia dentro da luz do espiritismo. Não tem esse é mais espírita do que esse é melhor do que aquele. Não existe isso. Existe aquele que esse conseguiu se melhorar muito mais do que era previsto para ele. Porque existe no nosso projeto reencarnatório, né, uma sequência de caminhada evolutiva. E de acordo com o seu esforço, você evolui até mais do que está previsto. E de acordo com o seu desânimo, você evolui nada do que era previsto, né? Então, o espírita é aquele que tem como referência ele mesmo. Aquele que melhorou mais em certo tempo em relação a ele mesmo. E como que melhora? Buscando, estudando, praticando, se autoanalisando,
mudando as suas atitudes, mudando a sua conduta, mudando o seu ponto de vista em relação aos seus amigos, aos seus inimigos. O que é que Jesus falava dos seus inimigos? Amai os seus inimigos. Aí, estudando o Evangelho, e o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai entender que essa frase, amar os seus inimigos, tem uma dimensão muito mais maravilhosa, bonita, segura e prazerável do que você ir lá e dar um beijo, um abraço naquele que te odeia, né? Existe amar o seu inimigo no olhar de Jesus. Bom, mas vamos voltar aqui ao nosso foco, né? A pandemia, apesar de que tudo isso que estamos falando faz parte de um contexto de transformação, a pandemia é um momento crucial do ser se identificar, né? Eu acredito que todos que escutam, ou todos desse planeta, eles vão passar pela essência da luz dos Espíritos, né? Aí eu pergunto para vocês, a doutrina espírita é o único caminho que leva à libertação do espírito? Vamos refletir e questionar sobre isso. A doutrina espírita surgiu na 1800, né? E alguns anos, e vem se fortalecendo o movimento espírita até hoje. Antes de existir Allan Kardec e a doutrina espírita, algum espírito nesse planeta se libertou? Sim, milhares, né? Milhares se libertaram. E eles leram os livros de Allan Kardec? Não. Eles leram Chico Xavier e Divaldo Franco? Não. Eles foram na casa espírita? Não. Então a resposta, a doutrina espírita é o único caminho para a libertação do espírito? Não é. Fazer uma metáfora. Para você sair de Divinópolis e ir para Belo Horizonte, você tem outro caminho a não ser passar pela MG 050? Tem, você pode ir para Nova Serrana e pega a 262, você sai em Belo Horizonte. Você vai para Oliveira, pega a 381, você sai em Belo Horizonte. Mas o caminho mais curto, e que todo mundo que sai de Divinópolis, né, passa pela 050 até chegar a Belo Horizonte. A doutrina espírita, a luz dos espíritos, ela não é um único caminho, mas ela é uma ponte. Ela é uma ponte que divide um vale, um abismo da ignorância. De um lado, o ser ignorante, atravessando essa ponte na luz dos espíritos, na luz da verdade universal, né? Você chega do outro lado transpondo o ser ignorante que ficou no passado. Aí é um caminho que você vai seguir, né? Portanto, ser espírita, portanto, o espiritismo é um mecanismo que facilita, que já traz tudo pronto, já traz tudo entendível para que o caminho mais curto da sua libertação seja percorrido, né? Para que você passe essa ponte com segurança, porque os outros caminhos têm emboscada, né? Tem escuridões, são mais longes, a pavimentação é mais ruim. É uma metáfora nesse sentido, né? A essência de Jesus trazida pelos nossos irmãos espirituais já trazem uma essência verdadeira, segura, de um caminho em que deve ser percorrido, né? Bom, uma outra questão que a gente precisa estar discutindo
sobre a questão de pandemia, né? Porque quando surgiu a pandemia, o primeiro medo que veio foi assim: será que eu vou morrer agora? Será que meu familiar, que eu amo tanto, vai desencarnar? Né? E aí você fica com medo de desencarnar, pegar um vírus, dentro de uma semana ir para o hospital e depois não resistir e ninguém nem ir no seu velório para despedir. Ou isso acontecer com seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seu filho. E esse medo ainda é latente dentro de cada um de nós, até hoje, né? Até nesse momento. Enquanto não tiver tudo organizado, todo mundo vacinado, a gente ainda vai ter receio dessas questões, né? Aí nós perguntamos assim, na visão espiritual, já é determinado quem vai desencarnar pela pandemia? Olha, então é preciso a gente levantar agora um conceito que a espiritualidade traz para nós, que é o conceito dos projetos reencarnatórios. Quando você está preparado para reencarnar, né, e nesse preparo para reencarnar é feito um projeto, né, um projeto de existência, um projeto de vida, em que você precisa passar por algumas provas na sua vida, precisa passar por alguns obstáculos, algumas conquistas, algumas perdas, para que seu espírito amadureça, desenvolva, de acordo com as suas necessidades espirituais, de acordo com seus méritos espirituais. O seu projeto de vida é arquitetado, é engenhado, né? E nesse projeto de vida atua também uma lei chamada lei da diversidade, né? O projeto de vida não é único. Você vai nascer dia tal, isso é marcado. E vai morrer dia tal, vai morrer dessa maneira, e vai passar por isso certinho na sua vida. Existem vários caminhos. O projeto de vida é como se fosse uma árvore cheia de galhos. E cada galho é um caminho da sua vida. E você pode mudar de um galho para o outro, de acordo com que faça parte da sua árvore do projeto reencarnatório, o dia que você quiser. Hoje eu moro em Divinópolis, eu quero mudar amanhã lá para o Japão. Pode, junta o dinheiro, compra a passagem, muda para lá. Você pode fazer isso, é um direito seu. E se você for, é porque fazia parte do seu projeto de vida ir para lá. Mas se você fica, ou muda para Belo Horizonte, ou para Uberlândia, ou para o Rio de Janeiro, né, cada caminho que você segue faz parte do seu projeto reencarnatório. Existe uma diversidade imensa, né, para você atuar no seu projeto reencarnatório. Eu estou casado, eu separo ou eu continuo casado? Meu casamento está em conflito. Olha, se você for para uma reunião mediúnica pedir conselho dos espíritos sobre quem está em conflito em casamento, se separa ou se continua casado, nenhum espírito de luz, benfeitor, vai falar assim para você: separa, ou continua casado, você casou, agora continua casado. Você tem direito de escolha. E o que você escolher faz parte do seu projeto reencarnatório. Lógico, tem consequências, né? Positivas e negativas. Quais as consequências você consegue superar e consegue lidar bem com elas, né? Então, tudo isso são reflexões, tá? Agora, sobre a pandemia. Lógico, todo mundo que desencarnou pelo vírus da Covid é porque estava no projeto reencarnatório dele que iria desencarnar daquele vírus. Mas nem todo mundo que tem lá um galho, assim, vai desencarnar pela Covid, vai desencarnar pela Covid. Por quê? Porque ele pode escolher um outro caminho, né? Por isso que é importante as questões físicas, né? O álcool gel,
lavar as mãos, evitar os contatos, porque talvez no seu projeto reencarnatório, né, e de muitos poderiam ser assim, se você facilitar, está lá que vai acontecer. Se você se prevenir, você vai mudar o galho e vai desencarnar de outra coisa mais para frente. Então, existe uma diversidade. Então, pode ter certeza que dos milhões e milhões que desencarnaram e ainda vão desencarnar, nenhum desencarnou por acidente, nem desencarnou sem estar previsto no seu projeto reencarnatório. Nem desencarnou porque fora da permissão divina e fora da proteção dos mentores espirituais, né? Essa diversidade, ela existe. Mas você muda o seu destino, né, a hora que você quiser, de acordo com as suas escolhas, né? Mas o Espiritismo traz que para cada escolha existe uma reação. A reação talvez não seja tão negativa, nem tão positiva, né? Para cada ação existe uma reação. Para cada determinação na sua vida, existem reflexos em você e em todos aqueles que estão ao seu redor ali, né? Então, olha, o momento da pandemia é um momento de manter as questões físicas, sim, bem salutares, mas é um momento de não se perturbar, né? Porque o sentido espiritual da pandemia é o contrário da perturbação. É um sentido que traz a libertação, né? Olha, esse é um momento importantíssimo na existência planetária. É um momento em que o padrão vibratório do planeta se altera, né? As questões sobre materialismo, a essência da vida, as questões sobre a importância do espírito, o desapego aos bens materiais, o desapego ao ego, né? E a nova essência que surge, grupal, planetária, solidária, essa é a dimensão que você deve seguir no seu caminho. É uma dimensão segura, é uma dimensão muito segura, né? Então, aproveitar esse momento de pandemia e reorganizar as metas evolutivas e espirituais, né? Estudar muito, é momento de ler, momento de harmonizar, momento de meditar e encontrar dentro de você algo novo que começa a surgir, né? Porque essa questão de pandemia não veio por acaso, não veio porque somente em uma dimensão física, ela é uma mudança vibracional, né? E se você ficar perdido nas questões físicas, no materialismo, né, no medo, na insegurança, você vai passar o período de pandemia e quando terminar você vai estar depressivo, obeso, de ficar em isolamento sem fazer nada, porque o medo não te permitiu de inventar uma nova dinâmica para a sua vida, né? Vai estar deprimido, ansioso. O que você precisa fazer? Primeiro, parar, respirar, olhar para dentro de você e dentro das possibilidades criar um sentido evolutivo espiritual a partir do momento que a gente vive, né? Com muita alegria e com muita esperança. Olha, nos relatos de Chico Xavier, que falavam sobre esses momentos de grande transformação, vinha também um momento de grande transformação mediúnica individual. Ou seja, a nossa percepção extrasensorial, ela começa a ficar mais aguçada. O problema é que a gente não está tendo tempo
nem boa vontade para abrir a nossa conexão para essa intuição. Os mentores espirituais estão mais próximos. A intuição dos nossos anjos de guarda, mentores espirituais, equipe espiritual que anda nos regindo, nos iluminando, está mais nítida a cada minuto. Então agora é momento da gente abrir espaço, abrir a conexão da nossa mediunidade. Mediunidade que eu falo não é a mediunidade ostensiva de comunicação espiritual através da fala, né? Mediunidade pode ser intuitiva. Existe no livro dos médiuns uma grandiosidade sobre as faces da mediunidade, né? E cada um, com certeza, tem uma mediunidade muito latente encarnado hoje. E esse momento traz essa possibilidade de você abrir a sua mediunidade, desenvolver a sua mediunidade, abrir esse canal de conexão. E qual é o benefício disso? Ah, mas eu tenho medo de conversar com o espírito. Olha, você conversa com o espírito mentalmente desde quando você nasceu. Se você pensa, você conversa com o espírito. Se você sofre, se você ri, se você tem ódio, se você tem alegria, se você tem intuição, se você tem um projeto de vida, se você tem sonhos, você está conversando com espíritos. Se você fica com raiva e quer brigar com uma pessoa, tem um espírito obsessor conversando com você ali, te incentivando, te trazendo elementos para você responder àquela pessoa, debater com aquela pessoa, né? Se você almeja fazer uma faculdade, fazer uma profissão, exercer uma profissão, frequentar certos lugares, fazer uma viagem, né? Espíritos conversam com você, te intuem. Olha, vamos fazer essa então, que isso vai ser bom, lá você vai encontrar algumas coisas que vai ser bom para você, porque eles sabem o que está no seu projeto reencarnatório, né? Agora, nesse momento que passamos planetário, a comunicação espiritual, ela se torna mais nítida, tanto nas obsessões, nas depressões, na ansiedade, mas não é isso, né, o nosso intuito. Se estamos aqui conectados agora nesse canal, escutando o que eu estou falando, é porque você busca outras vibrações, né? Você busca intuições, né? Então, olha só, é momento de você meditar, é momento de você meditar, é momento de você abrir a conexão para que tudo aconteça naturalmente. E como que você faz isso? Mas eu não sei o caminho de abrir a minha mediunidade, de conectar com o meu anjo da guarda. Olha, boas vibrações, oração, né? Leituras edificantes, estudos que edificam, que trazem mensagens que fazem bem para a sua alma, policiamento da mente, verificar as imperfeições quando a mente desvia para as questões pessoais e materiais e egoísticas, e vai começando a lapidar isso, né? E vai estudando meditação, o silêncio, a ausência de conversas e pensamentos sobre o mundo faz um silêncio físico, mas ao mesmo tempo você escuta as maravilhas que o portal da sua mediunidade traz do mundo espiritual, né? Então aproveitem esse momento. Não preocupem se vai desencarnar, quem vai desencarnar, até quando vai a pandemia, porque já está tudo mais ou menos organizado. Faça a sua parte física da pandemia, porque ela é importante. Mas aproveite esse momento
e transforme o medo da pandemia nas asas da sua libertação. Nas asas que vai abrir a sua mediunidade, abrir a sua intuição. Os seus mentores vão ficar mais nítidos, a sua vida começa a se transformar e a partir desse momento, a tão sonhada regeneração planetária já começa a fazer sentido e começa a pequenos flocos materializados dentro de você. Essa transformação interna é o que vai refletir no mundo em algum tempo. Vai refletir nas novas gerações. Então é importante ser um mecanismo de luz dessa grande transformação que o planeta passa. Se você é espírita, você acredita nisso. E ser espírita não é fazer coisas físicas. É um padrão interno vibracional, com bases seguras, né? Com atitudes éticas e questionar a cada minuto a sua conduta, com o olhar voltado para o seu interno em relações de crescimento, mas o olhar voltado para o nosso irmão em relação ao auxílio, à caminhada, a esperanças, a fé e a prosperidade. Agradeço muito esse momento em que nós, com a nossa equipe espiritual, estamos aqui e na sua residência, sintonizando fagulhas da verdade universal na nossa consciência. Bom descanso, boa noite a todos e até o próximo encontro. AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis.